Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do debate do jogo aberto, onde Natafan, Denilson, Chico, Everton, todos comentam sobre esse jogo aí que o Flamengo venceu o Bolívar por 2-0 e agora vai jogar jogo de volta na altitude. Vamos ver a opinião deles, né, e se eles exaltam o Flamengo e se rendem aí nessa vitória do Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Agora, para a alegria de Ronaldo e Chico, principalmente, vamos ouvir o técnico Tite. Vai em cima do trabalho do Flamengo. O Flamengo como instituição, o Flamengo como grandeza. Eu gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa. Me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. E não adianta, não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. O Tite mudou o tom nessa coletiva, foi mais enfático, mais forte, inclusive falando sobre o calendário, tudo porque perdeu muitos jogadores, um período pequeno e jogadores essenciais. Não é só porque são reservas ou titulares, mas o Flamengo precisa desses jogadores e está disputando 3 competições. Então, Chico, ele fez uma crítica mais pesada e sabe que a pressão no Flamengo é diferente. Ontem os caras já estavam reclamando. Bom, tem gente reclamando com 2-0, né? E ele fez tudo para ganhar o jogo, mas está perdendo. E é garantido para passar de fase, 2-0? Não, claro que não. Claro que não. E acho até que, assim, bom, o Inter, ano passado, usou uma estratégia muito boa, venceu lá, mas não é comum. Não é comum os times vencerem. Mas jogou a primeira lá e aí depois tinha a sua participação em casa. Mas não é comum os times brasileiros terem facilidade na altitude. Ai, Ener! Meu Deus Aquele Ener Valência que eu quero! Gente. Meu Deus do céu, faz assim. Cadê ele? Rapaz. Cadê o Ener? Nossa Senhora. Mas assim, o Flamengo é o ônus de você ser competente, de você estar em todas as competições e por isso se justifica também a contratação do Carlinhos, né? Que é quem vai ter que jogar agora, né? Sem Gabigol, sem Pedro, Cebolinha machucou, E tem clássico também. contra o Botafogo. Pois é. Vai ter que jogar no final de semana e provavelmente Mas o Botafogo também perdeu o Júnior Santos e está se reestruturando, porque tem dinheiro, chegaram novos atletas. E tá jogando muita bola. O Botafogo tá jogando muita bola, mas aí, segundo o Capelães, tem que botar todo mundo todos os jogos. Aí, agora, no Flamengo, perder o Pedro é perder, na minha opinião, 40% do time. Nossa, porque o Pedro tá muito efetivo, tá jogando muita bola. Aí você pode falar de outros atletas, especialmente o Gerson, acho que tá, de novo, numa grandíssima fase. Sim. Mas não é fácil, gente. O Gerson saiu mancando ontem. E o Carolino lá, o Léo Pereira? Tá voando, né? Não, o Ayrton Lucas também, Ayrton Lucas, partidaço. Pra mim, o segundo gol salvou o Flamengo. Tá vivendo bem, né, pai? Levar 1-0 gostosinho, 44 do segundo tempo. Nossa, e esse time do Bolívar, apesar de ter toda essa situação de, na altitude é muito bom, fora, é um time organizado. Não, Pra mim foi organizado, né? É do Grupo Cities, Garabinho. Então, o Bolívar é do Grupo mas foi Cities. organizado. Não é mais aquele saco de pancadas que a galera E o fala. Pedro, assim como o Yuri Alberto, tá machucado, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu. O que tem a ver, irmão? Meu Deus do céu, esse cara, Ronaldo, tira o ponto. Esse ponto tá te prejudicando. Esse cara, velho. Cara, essa foi... Foi que nem eu, né? O Flamengo criou oportunidade pra ser uns 4-0. É verdade. Criou mesmo. Pelo menos uns 4-0. Amassou. E 1-0 ia ficar muito pouco. Ia ficar curto. O 2, ajuda um pouquinho. O grande problema é não saber qual será a necessidade para altitude na semana que vem. E no meio dessa espera ter um clássico contra o líder Botafogo que briga diretamente com o Flamengo para ganhar esse título. E voltamos mesmo. Agora vamos para o clássico carioca. O líder Botafogo recebe o Flamengo, Capela. O Madre, 0-0. Chico. 2-2. Sgarbi. 1-0 Mengão. Dedê. 2-0 Botafogo. Rona. 1-0 Botafogo. 2-1 para o Botafogo. E agora... Como os jogadores e o técnico do Bolívar ontem no Maracanã estavam tranquilos.
E aí eu fui ver a repercussão dos jornais, né, dos comentaristas de lá, e são duas avaliações, acho que quase que unânimes. Uma, para eles, que o resultado foi injusto, que o Bolívar merecia algo melhor. Não estou nem falando vencer, mas não perder por 2-0. E eles acham que é um placar reversível. Lá eles estão pensando assim. O mesmo ritmo frenético que o Flamengo conseguiu colocar, né, no primeiro tempo, o Bolívar vai colocar lá. E tem a altitude a seu favor. Então, assim, eu acho que deveria ter construído uma vantagem superior. E liga, assim, um sinal de alerta pela a incapacidade do Flamengo no segundo tempo, do jogo mais curto, da aproximação, da triangulação, de você ter a capacidade maior de envolver mesmo. O Flamengo tem qualidade para isso, mesmo com a saída do Pedro, que é muito importante para o time funcionar. Tanto que no primeiro gol do Flamengo é o Pedro saindo da grande área, aproximando e dando passe para o Luiz Araújo. Mas achei o Flamengo muito previsível. Ele ficou buscando muito essa bola pelo alto. E aí você dá um fôlego para o Bolívar nessa segunda partida. O Tite justifica, né, esse jogo no segundo tempo pelos lados, porque ele fala justamente do posicionamento defensivo do Bolívar, né, nessa etapa. Que baixa muito mais, oferece o corredor, mas acho que não justifica também. Mas assim, a gente vai ter essa conversa ao longo aqui do Sport Center sobre os resultados das equipes brasileiras e quem sai satisfeito e quem não sai. Mesmo com empate, mesmo às vezes com uma derrota simples, enfim. 2-0 numa Libertadores não é um resultado que a avaliação deveria ser um pouco menos pesada, entende? Mas eu acho que a avaliação, ela não é tanto pelo placar, é pelo desempenho. É, isso aí. Assim, o placar ele foi construído, 2-0 é legal. Acho que como um todo, assim, acho que é uma partida, uma fase em que você tem que administrar os minutos. Então, assim, não é que não adianta você fazer 20 minutos intensos e depois não manter, não sustentar. O ideal é você sustentar. E o Flamengo, ele já mostrou que tem essa possibilidade, assim, né? Mais recente, partida contra o Palmeiras. Foi de uma intensidade absurda, tirou o Palmeiras do jogo, enfim, ele tem essa capacidade, ele tem muita qualidade. Então, acho que é muito mais sobre desempenho do que sobre o placar. Porque o placar, sim, ele tá ali, foi feito, dá para ele segurar, dá para ele defender. Mas se você vai na trocação lá na altitude e o desempenho tá abaixo, o Bolívar sobe, você pode negociar com esse placar. Só para dar um exemplo, dentro do recorte de Libertadores e do recorte de uma equipe que vai enfrentar a altitude no jogo de volta. O Peñarol jogou bem e aplicou 4-0 no The Strongest. Esse é um resultado confortável. Esse é um resultado que te dá mais tranquilidade para você confirmar a vaga. Eu acho até que o Flamengo tem muitas condições de confirmar a vaga. Mas é favorito. É favorito. Porque, favorito. é claro que esse fator altitude é o que faz a gente ter essa dúvida. E também, claro, a qualidade do time do Bolívar. Sim. Mas o Flamengo não é quem sai com o primeiro resultado e desempenho e tudo de maneira mais confortável para a volta? Não, entre todos os brasileiros? Mas é que eu acho que pela condição de ter começado em casa, né? Sim. Porque assim, você vai olhar... Se o Flamengo fez 2-0 no Maracanã e faz 0-0 na altitude, que é o resultado do São Paulo, por exemplo, fora de casa... Isso. Mas pensa o Botafogo, ele jogou bem, muito poderia bem. Ter feito mais. Mas ele saiu com essa sensação de que ele poderia ter tido, né? Eu acho que ele vai para o segundo jogo mais inseguro do que o Flamengo vai, não é? Acho que é o nível outro do nível de enfrentamento. É outro nível de enfrentamento. O Flamengo, acho que ele tinha condição de fazer um resultado maior. Acho que o torcedor do Flamengo, com o 2-0, ele fica ok. Tranquilo ele não fica. 1-0 a gente já está criticando, talvez. Aí seria... Ele fica ok ou fica desconfiado? Ele fica do ok pro desconfiado. Do ok pro desconfiado. Só para destacar um jogador, a gente destacou o Léo Pereira. Eu queria falar de um, não sei se é o mesmo. Então fala. Não, fala você primeiro. Luiz Araújo? Oh. Que bonitinho. Fala você. Não, você. Luiz Araújo. Desliga você primeiro. Desliga você. Não, desliga você. 1, 2, 3 e... Não, A carinha do Donelli hoje ela fez assim. Foi muito fofo. Não, sabe por quê? Não, porque é o seguinte, o Flamengo tá vivo na Copa do Brasil por causa dele. Sim. E tá vivo na Libertadores por causa dele também. Sim. Melhor em campo ontem, né? Um jogador que a Mari não tem condição. Eu fico encabulado com o Donelli do meu lado. Desculpa, gente. Você ficou vermelho. O Luiz Araújo, ele é um jogador que o Tite ama, né? Sim. Muito por conta de tudo que ele entrega pro time. O Flamengo é um time muito técnico. A gente sempre falou do Flamengo que é mais forte por dentro, na aproximação. O Luiz Araújo é um jogador que, fisicamente, ele consegue equilibrar muito a equipe pelo sacrifício dele sem a bola, como ele volta para marcar, como ele é um jogador que acelera o jogo. E ele tem jogado bem de maneira constante. E independentemente da posição do lado que ele esquerda ou direita, né? Até por dentro já foi utilizado com o Tite. Assim, ontem, um jogador que se entregou de uma forma, assim,
absurda, foi decisivo e vai ser muito importante em um cenário também de altitude, né? Que ele pode ser um cara para ser uma válvula de escape, né? Para puxar um contra-ataque. Não tem tanta grife, né, Mari? Mas é o cara que mais está rendendo. E esperou ali, né, o momento dele, assim. Ele tem uma capacidade de colocar o Flamengo em outra rotação. Quando a gente volta no jogo de Copa do Brasil lá contra o Amazonas, principalmente o jogo da volta, né? Que tá ali, uma coisa que não acontece, o Flamengo muito lento, ele entra e ele dá outro ritmo pro Flamengo. Assim, parece que ele puxa mesmo, sabe? É uma energia com essa capacidade de levar o grupo junto. E ele chega, quando ele entra, né? E principalmente, né, Mari, quando ele entra ainda na Copa do Brasil, é para substituir o Cebolinha, né? Que era o principal jogador. Existia uma desconfiança, né? Porque em tese a gente colocava na fila aqui o Cebolinha, o Bruno Henrique, e aí não tem nenhum dos dois, vai o Luiz Araújo. Então, assim... E com capacidade de perder, possibilidade de perder a vaga, entre aspas, quando o Gerson é deslocado por aquele lado e vai muito bem, é outra característica. Mas você já apresenta uma ideia sem contar tanto com o Luiz. Mas agora a defesa merece elogio também, ou não? Ou deu espaço? Porque foram 2 bolas na trave, Dona. Eu gostei da atuação da dupla de zaga, principalmente, né? O Léo Pereira iniciando a jogada, ele dá um lançamento primoroso para o Arrascaeta. O que foi? O Fabrício Bruno. Não, eu tô... Mas ainda fica o sinal de alerta com o jogo aéreo. E assim, o Flamengo ele tem uma questão quando o adversário consegue explorar as costas do Ayrton Lucas. E ontem teve uma bola na trave assim. O Bolívar vai explorar isso no jogo de volta. Então, acho que o Tite tem que trabalhar bastante essa bola aérea, né, o posicionamento defensivo. A gente vai falar muito ainda sobre o Flamengo e também essa sequência, falando das lesões, do Pedro, do Gabigol, do calendário, mas... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. A imprensa repercutiu tudo aí sobre esse jogo, né? Apesar de o Flamengo não ter convencido tanto a torcida, né? Mas os números de Tite é extraordinário, né? Podemos ter aqui uma noção, né? Flamengo em 2024 foram 47 jogos, 30 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 81 gols e 27 gols sofridos, né? Se for analisar aí, é um percentual muito bom, né? Para um técnico aí que está na frente de vários campeonatos e vivo até o momento, né? Então, com certeza aí, a mídia está pesando um pouco a mão, né? Claro, né? Que Tite precisa melhorar um pouco na passividade quando faz o gol, tenta recuar o time, mas em resultado o cara tá mostrando o resultado, não tá trazendo, né? Então, os últimos técnicos, o único que podemos dizer assim que foi vitorioso assim, foi Dorival. De resto, todos foram abaixo, né? Então, agora o único que pode chegar ao nível de Dorival depois da saída de Jorge Jesus é Tite, né? Tite já ganhou o Carioca, né? E agora está em busca do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ele está brigando na frente dos 3. Então, a torcida aí tem que apoiar, né? Claro que ele precisa melhorar em relação à passividade, tem que mudar o estilo de jogo do Flamengo, de não recuar, que acaba prejudicando no segundo tempo, depois o Flamengo faz o placar. Mas fora isso, os números de Tite é muito bom, né? E vocês podem confirmar que é um saldo bem positivo, né? Para um técnico aí que pegou um time aí muito mal ano passado e esse ano aí tá muito bom, né? Claro que tem muita coisa a melhorar, mas a tendência é essa, com chegar com reforços, né? Jogadores disponíveis, o Flamengo só tem a melhorar mais e mais. Qual a sua opinião, torcedor? Deixa pra mim sua opinião aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.